Olá, alunos, professores e amigos. Meu nome é Lídia Pereira. Eu sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Uninter e hoje estou aqui para realizar uma atividade referente ao estágio online do ensino médio magistério. Vou estar falando com vocês um pouco a respeito do uso de materiais didáticos e de apoio na aprendizagem, a importância desse uso desse tipo de material, que é uma ferramenta considerada muito importante, tanto para o professor, quando está ensinando, quanto para o aluno que está aprendendo. Esse uso de material didático, ele não é uma prática nova. Comênios, no ano de 1657, defendeu o uso de recursos para facilitar a aprendizagem. Nesta mesma linha, alguns educadores dos séculos 18 e 19, como Pestalozzi e Froebel, também defendiam o uso, alegando uma educação mais ativa. Não podemos deixar de citar Maria Montessori e Ovid de Crowley, inspirados pelo escolanovista John Dewey, que criaram vários jogos e materiais com o objetivo de melhorar o ensino. Alguns desses materiais a gente ainda faz uso até hoje. Então, nós vamos saber como é feita a escolha desses materiais, como esses materiais podem estar sendo utilizados, quais são os materiais mais usados, e eu vou estar citando alguns para vocês. Então, a escolha desses materiais depende de vários fatores, como a metodologia de ensino, a faixa etária, o contexto escolar, a disciplina, porque nós podemos dizer que o uso de material didático e de apoio, ele é interdisciplinar. Ele pode ser usado em todas as disciplinas e vai depender muito do professor que vai fazer a escolha desse tipo de material. Em algumas escolas, a escolha do material é realizada antes do início do ano letivo, em reuniões com a equipe pedagógica, onde segundo o PPP da escola e segundo o planejamento do professor, é feita uma listagem desses materiais, alguns a escola que vai adquirir, né? Outros materiais que vão ser usados durante o ano letivo, alguns professores, eles mesmos que vão construir sozinhos ou com a ajuda dos seus alunos. Então, geralmente, a escolha desse material é realizada no planejamento. É muito importante que o professor saiba usar o material. Ele não pode entrar na sala de aula sem saber fazer o uso do material, sem saber quais são os resultados que ele espera alcançar. Nós sabemos que o professor, ele é o mediador do ensino e da aprendizagem, né, no processo de aprendizagem do aluno. Mas ele precisa saber qual vai ser o resultado que os seus alunos irão obter através desses materiais, se é o resultado esperado, se é o resultado que ele deseja. Então, um bom material, ele vai ter o efeito quando selecionado, escolhido pelo professor. Como utilizar o material? O material didático ou de apoio, ele vai depender muito da criatividade de cada professor. O professor, né, é muito criativo, deve ser criativo, se torna criativo. E dependendo
dependendo do professor, ele tem muitos tipos de materiais que ele pode estar utilizando na sua aula, né? Um instrumento musical, ele é apenas um instrumento musical na mão de uma pessoa que não sabe tocar. Mas na mão de uma pessoa que sabe usar, ele produz um resultado maravilhoso, né? Ele alegra corações, ele toca na vida das pessoas, ele alegra. E assim é o material didático. Na mão do professor, ele se torna maravilhoso, uma ferramenta muito útil na área da aprendizagem, porque ele tem o poder de unir a teoria com a prática, traz experiências, né? Conforme foi evoluindo, né? Como eu falei, lá em 1657, Comênios já sugeriu. É claro que de lá para cá houve muitas mudanças, vários tipos de materiais foram sendo adaptados e usados na aprendizagem. E o material que antes servia apenas para solidificar aquilo que o professor falava, hoje ele se tornou com um papel diferente. Hoje, o material didático e de apoio, ele entra na sala de aula e ele traz novas experiências, ele traz segurança, construção. O aluno vai investigar, vai descobrir por ele mesmo como é que funciona. É aquela história, né, que a gente já cresce ouvindo, que as pessoas têm olho na mão. A gente gosta de pegar para ver como é que é feito, como é que funciona, né? Quando você fala, deixa eu ver, mas na verdade não é ver, deixa eu pegar. Então, esse material, ele acaba saindo lá daquilo que é teoria e acaba vindo para a prática. Então, ele torna a aula mais criativa, mais produtiva, mais dinâmica. Esse é o poder que tem, né, o material dentro da sala de aula. Outro exemplo que eu posso citar, né, que o material, para ter um bom resultado, ele precisa ser bem utilizado, né? O professor deve saber utilizar. É o exemplo que nós estamos tendo agora, né? Nessa época de pandemia, onde as aulas estão suspensas e muitos estudantes estão se vendo em dificuldades na hora de aprender, mesmo tendo vários materiais à sua disposição. Muitos pais estão tendo dificuldades em ajudar os seus filhos na utilização do material, nas tarefas que são propostas. Por quê? Porque não sabem fazer uso do material. Então, é importante dizer que o material em si, apesar dele ter um valor muito grande para a aprendizagem, ele não substitui o professor, né? O professor é insubstituível. Então, ele complementa o trabalho do professor. Ele dá novos rumos, novo olhar para aquela aula, para aquele trabalho que está sendo feito. Mas ele não substitui de forma alguma o trabalho do professor. O professor é o mediador, ele vai ensinar o aluno a estar utilizando esse material, a estar tirando desse material a aprendizagem, o objetivo da aprendizagem. Então, um mesmo material pode ser usado pelo professor de várias formas. Então, nós vamos estar falando agora um pouco
a respeito de quais podem ser esses tipos de materiais. O material didático, ele é classificado em algumas formas, né? Nós podemos classificá-lo como recursos visuais. São aqueles materiais que, quando visualizados, despertam no aprendiz a atenção para aquilo que está sendo ensinado. Nós podemos dar exemplo de álbum seriado, cartazes, diafilmes, diagramas, espécimes, exposições, filmes, flanelógrafo, fotografias, gráficos, gravuras, imantófagos, mapas, modelo, mural didático, museus, objetos, quadros de giz, quadros, transparências, slides, entre outros. É todo aquele material que desperta algum interesse através dos olhos, na visualização. Também temos os recursos auditivos. Todo recurso que utiliza o som como meio para transmitir mensagens. Podemos citar o aparelho de som, os antigos discos, né, que hoje já estão tão antigos, fitas, CDs e rádio, né, que o rádio nunca sai, né, de moda, digamos assim. E temos os recursos audiovisuais. Eles estimulam a visão e a audição ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente vai estar falando alguns exemplos. Temos os recursos múltiplos, que além de estimular a visão e a audição, dá a possibilidade de interação entre os participantes. É a combinação dos recursos anteriores. Também temos o material permanente de trabalho. É aquele material que está disponível todos os dias dentro da sala de aula, né? Que o professor utiliza todos os dias. Ou seja, o quadro negro, apagador, o giz, né? Giz de escrever, cadernos, livros, réguas, o flanelógrafo, né? Projetores e, dentre outros, aqueles que estão dentro da sala e que faz parte todo dia do uso do professor. Temos também o material informativo, que são os materiais para a utilização do professor como do aluno e que trazem informações necessárias para ilustrar e reforçar os assuntos apresentados em sala de aula. Podemos usar o exemplo também de livros, mapas, dicionários, enciclopédias, revistas, jornais, filmes, fichários, modelos, caixas de assunto, atlas, mural e varal didático, entre outros. Tudo aquilo que traz informação é considerado material informativo. Temos também o material experimental. O material experimental são os aparelhos e materiais disponíveis que podem ser utilizados em qualquer experiência. Que delícia, né? Aquelas aulas de ciências, onde os professores trazem aqueles materiais para fazer experiências e todo mundo não consegue tirar os olhos, né? Então, é fantástico. E temos hoje, né, as multimídias que estão dominando aí, né, a galera, tanto na educação infantil como o mundo afora, e que, aliás, está possibilitando a gente de estar continuando nas nossas aulas nesse tempo de isolamento social. DVDs, data shows, notebook, home theater, pendrive, MP3 player, MP4 player, celular, tablet, né? Eu tenho aqui alguns materiais que eu vou estar mostrando para vocês. Não tenho todos, né?
Materiais estruturados. O que é um material estruturado? É aquele material, como eu falei lá no início, que o professor escolhe com a equipe pedagógica antes do início do ano letivo. É aquele material que precisa ser comprado, ele já vem pronto, né? Jogos pedagógicos, no caso de aula de matemática, né? A gente tem o Tangram, o material dourado, jogo de dominó, esse aqui, ó, que as crianças gostam muito, dadinho, né? Que dá para fazer várias atividades com eles usando o dadinho. Aí nós temos, né, os bloquinhos de madeira, que podem ser tanto no natural quanto pintadinho, que as crianças gostam de construir bastante. Nós, como futuros profissionais da educação, futuros professores, nós temos que estar atentos, né, às preferências das nossas crianças, dos nossos alunos. Então, o material estruturado é todo aquele material que ele já vem pronto, né? As crianças gostam muito também. Não só crianças, acho que tem adultos também que gostam. Ó. Quebra-cabeça. No qual eles podem desenvolver várias habilidades. E temos também aquele material desestruturado. O material desestruturado é fantástico, né? Porque, principalmente para os professores da educação infantil, é aquele material que o professor ou o aluno, ele vai construir. Então, o professor da educação infantil, ele é alvo até mesmo de memes, né? Porque a gente não percebe aquele material como um reciclado, né? Um lixo reciclável que as pessoas falam. A gente não consegue olhar para uma garrafa PET, para uma caixinha de leite, para uma tampinha. A gente não consegue olhar para um rolinho de papel higiênico e enxergar aquilo como lixo. A gente enxerga como possibilidades, como criatividade, criação, né? Uma caixa de papelão, a gente não consegue enxergar como uma caixa de papelão. A gente vê ali como uma caixa de brinquedos, como um fogãozinho, como pode se tornar uma caixa de contação de histórias e tantas outras coisas, né? Eu trouxe aqui o exemplo do meu mascotinho que eu usei no meu portfólio, né? Que foi feito, ó, gente, com rolinho de papel higiênico, com pedacinhos de papel que sobram de outras atividades, né? Aqui tá minha grelhinha azul. Então, esse tipo de material é um material desestruturado, que ele é sucatas, né? Através desse tipo de material, a gente pode desenvolver tantas coisas, né? O professor pode, junto com os alunos, fazer maquetes, fazer fantoches, fazer bichinhos, florzinhas, né? E aí vai depender muito da faixa etária do aluno, vai depender muito do ciclo do ensino, da disciplina que está sendo realizada. Mas, enfim, o material didático e de apoio, ele se tornou algo fora da imaginação, né? É aquilo que você quiser fazer dentro da tua aula, desde que você tenha conhecimento de como usar. O material bem utilizado na mão do professor pode ser até mesmo uma folha colorida. Através de uma folha colorida, o professor pode dar vida a tantas coisas. Pode usar nas histórias, pode usar nos trabalhos. Enfim, o material didático, né? Eu dei alguns exemplos aqui, mas ele vai além. O material didático, o material de apoio, ele é tudo aquilo que o professor quiser usar, desde que seja para que a sua aula não se torne cansativa,
né? Ele veio para trazer um dinamismo, para trazer inovação, conhecimento, comunicação entre o aluno e o professor, onde vai ser feito, onde vão fazer descobertas juntos, né? Então, nós que estamos entrando aí para a área da educação, estamos aí no finalzinho do nosso curso, a gente deve levar isso para a nossa vida, levar isso para a nossa sala de aula, que as nossas aulas não precisam ser cansativas, as nossas aulas podem ser maravilhosas, podem fazer a diferença na vida do seu aluno. E o meu plano de aula é esse, né? Que a gente possa estar utilizando todos esses materiais e muitos outros que não foi citado aqui, mas que fazem parte do dia a dia, que aos poucos os professores vão descobrindo. Às vezes o professor vai planejar a aula e ali na hora surge, eu posso usar tal material. E que ele possa estar usando esse material, que a gente possa estar usando o material, que a nossa troca de experiências, né, ajude um ao outro e que a gente possa construir cada vez mais, que a gente possa evoluir junto com a tecnologia, né, porque hoje a tecnologia está bem avançada e a gente sabe que não vai parar, vai continuar. Novos materiais vão surgir. E ainda bem que tudo isso é para somar aquilo que já tem, que está vindo e que vai continuar. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu comentário, a sua sugestão, as suas críticas. E até uma próxima oportunidade. Obrigada.